Em Efésios 2:10 está escrito: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse versículo revela algo extremamente importante. Sua existência não é acidental. Você não foi criado sem propósito, sem valor ou sem direção. Porém, muitas pessoas vivem exatamente como se fossem invisíveis, substituíveis ou sem importância. E esse vazio emocional destrói lentamente o interior. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que me sinto pequeno, perdido e sem valor. Existem dias em que comparações, rejeições e frustrações fazem meu coração acreditar que minha vida não possui importância. Em alguns momentos, sinto como se estivesse apenas sobrevivendo, sem clareza sobre meu propósito e sem enxergar significado em mim mesmo. Hoje eu te peço, restaura minha visão, ensina-me a enxergar minha vida através da tua verdade e não das minhas inseguranças. Amém. Uma das maiores crises emocionais da vida humana é a perda de identidade e propósito. Quando uma pessoa deixa de acreditar no próprio valor, tudo começa a ficar pesado. As emoções enfraquecem. A motivação diminui. A esperança desaparece lentamente. E aos poucos o coração entra em um estado silencioso de vazio interior. Muita gente está vivendo exatamente assim hoje. Externamente continua funcionando. Trabalha, conversa, sorri e segue a rotina. Mas internamente existe uma pergunta constante: minha vida realmente importa? Outro ponto importante é que o mundo frequentemente ensina as pessoas a medirem valor apenas através de desempenho, aparência, dinheiro, reconhecimento ou conquistas. Então, quando alguém sente que ainda não alcançou determinadas coisas, começa a acreditar que possui menos valor. E essa comparação destrói emocionalmente muita gente. Existem pessoas que passam anos tentando provar que são suficientes, tentando conquistar aceitação, tentando encontrar validação, tentando sentir que possuem importância. Mas nada externo consegue preencher completamente um coração que ainda não encontrou identidade em Deus. Em Gênesis 1:27, está escrito que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso significa que existe dignidade espiritual sobre sua existência antes mesmo de qualquer conquista. Seu valor não começou quando você acertou. Seu valor não depende apenas da aprovação das pessoas. Seu valor não desaparece porque você está atravessando uma fase difícil. Outro aspecto importante é que muitas pessoas perderam a percepção do próprio propósito, porque estão emocionalmente cansadas. A dor prolongada faz o coração enxergar apenas sobrevivência. Quando alguém passa muito tempo lutando contra medo, ansiedade, rejeição ou frustrações, começa a perder clareza sobre o motivo da própria caminhada, e isso gera desânimo profundo. Outro ponto relevante é que o inimigo tenta constantemente convencer as pessoas de que são inúteis, incapazes ou esquecíveis. Porque quando alguém perde senso de propósito, perde também força para continuar lutando. Existe uma guerra silenciosa acontecendo na mente de muita gente. Pensamentos constantes dizendo: você nunca será suficiente. Ninguém realmente precisa de você. Sua vida não faz diferença. Você não possui propósito. E quando essas mentiras permanecem por muito tempo, começam a parecer verdade. Em Jeremias 29:11, Deus declara: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso mostra que existe intenção divina sobre sua vida, mesmo quando você ainda não consegue enxergar claramente. Outro aspecto importante é que propósito não significa necessariamente fama, visibilidade ou grandes plataformas. Muitas pessoas acreditam que só possuem valor se forem reconhecidas amplamente, mas Deus frequentemente trabalha através de coisas silenciosas. Uma palavra pode mudar alguém. Um cuidado pode restaurar alguém. Uma presença pode fortalecer alguém. Seu impacto vai além daquilo que você consegue enxergar. Outro ponto relevante é que pessoas emocionalmente feridas frequentemente possuem dificuldade de perceber o próprio valor. Rejeições, traumas e palavras negativas distorcem identidade. Quem foi muito diminuído começa a acreditar que realmente possui menos importância. Quem foi rejeitado começa a pensar que não merece amor. Quem foi ignorado passa a acreditar que é invisível. E essas feridas influenciam profundamente a forma como a pessoa se enxerga. Em Salmos 139:14 está escrito: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Isso revela intencionalidade. Você não é erro, não é acidente, não é descartável. Existe propósito até naquilo que você ainda não entende completamente. Outro aspecto importante é que muitas pessoas estão tentando encontrar propósito apenas em resultados externos.
Porém, propósito verdadeiro nasce primeiro da conexão com Deus, porque quando a identidade está desalinhada, até conquistas importantes parecem vazias. Existe gente que alcançou reconhecimento, dinheiro ou visibilidade, e ainda assim continua emocionalmente vazia, porque o coração humano precisa de significado espiritual. Outro ponto relevante é que o valor de uma pessoa não diminui porque ela está em processo. Existem períodos em que você ainda está sendo moldado, curado e preparado. E isso não significa inutilidade, significa desenvolvimento. O problema é que o coração humano gosta de comparar bastidores próprios com os resultados visíveis das outras pessoas, e isso gera sensação constante de atraso. Em Romanos 8:28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui processos difíceis, dores e fases confusas. Deus continua trabalhando mesmo em períodos silenciosos. Outro aspecto importante é que algumas pessoas passaram tanto tempo ouvindo palavras negativas que começaram a construir identidade baseada em fracasso. E hoje vivem emocionalmente presas à sensação de incapacidade. Mas Deus não define você apenas pelos seus erros, perdas ou limitações. A Bíblia está cheia de pessoas improváveis que foram usadas por Deus. Moisés tinha medo. Gideão se sentia pequeno. Davi era subestimado. Pedro falhou. Mesmo assim, Deus continuou vendo propósito neles. Outro ponto relevante é que propósito também envolve servir pessoas. Quando alguém vive apenas para a aprovação própria, o vazio continua existindo. Mas quando a vida encontra significado além do próprio ego, algo muda internamente. Porque propósito está profundamente conectado a impacto. Outro aspecto importante é que existem pessoas ouvindo essa mensagem enquanto sentem que perderam completamente a direção da própria vida. Talvez sonhos tenham se quebrado, talvez planos não aconteceram, talvez existam frustrações profundas. E agora o coração pergunta: o que faço daqui para frente? Mas o fato de alguns caminhos terem falhado não significa que Deus terminou sua história com você. Existe continuidade além da dor atual. Em Filipenses 1:6, está escrito que Deus completará a boa obra que começou. Isso revela permanência. Deus não abandona processos no meio do caminho. Outro ponto relevante é que seu valor não depende apenas daquilo que você produz. O mundo frequentemente valoriza pessoas apenas pelo desempenho, mas Deus olha além disso. Ele vê o coração, vê a luta silenciosa, vê as lágrimas escondidas, vê o esforço que ninguém percebe. Nada passa despercebido diante dele. Outro aspecto importante é que propósito nem sempre aparece completamente de uma vez. Muitas vezes Deus revela a direção passo a passo. O problema é que o coração humano quer clareza total imediatamente. Quer respostas rápidas, quer confirmação rápida. Mas crescimento profundo normalmente acontece gradualmente. Outro ponto relevante é que pessoas sem senso de valor frequentemente aceitam menos do que merecem emocionalmente. Permanecem em ambientes que destroem, relacionamentos que machucam e ciclos que adoecem. Porque no fundo acreditam que não possuem valor suficiente para algo melhor. E isso é extremamente destrutivo. Em João 15:16, Jesus declara: "Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi." Isso revela pertencimento e propósito. Você não está esquecido diante de Deus. Outro aspecto importante é que o inimigo tenta constantemente roubar identidade porque sabe que pessoas conscientes do próprio propósito se tornam mais fortes espiritualmente. Quando alguém entende que possui valor em Deus, começa a caminhar com mais firmeza. A comparação perde força. A rejeição perde domínio. O medo diminui, porque o coração começa a criar raízes mais profundas. Existe alguém ouvindo essa mensagem agora enquanto luta silenciosamente contra a sensação de inutilidade, vazio e desânimo. E Deus está vendo exatamente essa dor. Ele conhece pensamentos que ninguém mais conhece. Conhece noites difíceis, conhece inseguranças escondidas. Nada passa despercebido diante dele. Se essa palavra está falando com você agora, se em algum momento você sentiu que sua vida perdeu valor, direção ou propósito, segue o canal e compartilha com alguém que também precisa lembrar que ainda existe significado para a sua existência. Tem muita gente vivendo emocionalmente perdida e esquecendo quem é diante de Deus. Voltando à reflexão, talvez você ainda não enxergue completamente tudo aquilo que Deus está construindo. Talvez existam áreas confusas e perguntas sem respostas, mas isso não significa ausência de propósito. Deus continua trabalhando até nas fases silenciosas. Outro aspecto importante é que seu valor não diminui porque você está cansado, em processo ou emocionalmente ferido. Você continua sendo amado. Continua sendo visto. Continua possuindo propósito. Em Isaías 43:1, Deus declara: "Eu o chamei pelo nome. Você é meu.
Isso revela pertencimento profundo. Você não é invisível diante dele. Se Deus usou essa palavra para tocar seu coração hoje, segue o canal agora. Existem muitas pessoas precisando descobrir novamente o próprio valor e propósito em Deus. Voltando à reflexão, talvez o mundo tenha tentado diminuir você. Talvez pessoas tenham falhado em reconhecer seu valor. Talvez até você tenha deixado de acreditar em si mesmo. Mas Deus continua olhando para a sua vida com propósito. E isso muda tudo. Comenta: minha vida tem propósito em Deus, se você decide alinhar sua visão à verdade dele hoje. Esse posicionamento fortalece sua caminhada e pode alcançar alguém que está emocionalmente perdido neste momento. Você não nasceu sem sentido. Existe propósito além da dor, valor além das rejeições e esperança além das fases difíceis. Senhor, restaura minha identidade e fortalece meu coração. Remove de mim toda mentira que tenta diminuir meu valor e meu propósito. Ensina-me a enxergar minha vida através da tua verdade e não das minhas inseguranças. Que eu caminhe com confiança, sabendo que tu continuas trabalhando em mim todos os dias. Amém.